Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Nós estamos estudando a filosofia de Kant aqui no conjunto das nossas videoaulas e outras estratégias de aprendizagem. E nesta videoaula de hoje, eu preciso que nós nos concentremos e por isso eu preciso mesmo da sua atenção, porque nós vamos discutir sobre alguns conceitos bastante complexos da filosofia kantiana, ligados à chamada teoria do conhecimento de Kant. E tem a ver, então, com a compreensão dos conceitos de juízos colocados por Kant. Este conteúdo, no nosso livro didático, está a partir da página 220, tá legal? Bom, antes de entrar na abordagem propriamente feita pelo conteúdo do livro, aquilo que você vai encontrar no texto, eu quero chamar a sua atenção para o conceito da palavra juízo. Essa é uma palavra que a gente usa no dia a dia. Você já deve ter ouvido o seu pai ou a sua mãe dizendo juízo, toma juízo nessa cabeça. Mas o que significa tecnicamente a palavra juízo? Na lógica, ou na ciência da lógica, nós aprendemos que juízo é uma conexão, é uma frase, falando de modo bem simplificado, onde tem um sujeito e um predicado, e há um nexo entre esse sujeito e esse predicado, com o objetivo de afirmar ou de negar alguma coisa, né? Então, juízo é uma proposição na qual há um sujeito e um predicado, e há uma cópula, há um link, há uma conectividade entre o sujeito e o predicado, e desta conexão afirma-se ou nega-se algo. Por exemplo, Sócrates é mortal. Sujeito Sócrates e o conceito mortal estão conectados nessa frase com o objetivo de afirmar alguma coisa, qual seja a de que Sócrates é mortal. Então, toda vez que nós estamos diante de, simplificadamente falando, uma frase na qual ocorre uma afirmação ou uma negação, nós estamos diante de um juízo. O filósofo Immanuel Kant, aproveitando os estudos nessa área, portanto, ele não está inventando isso, né? Não é uma construção só dele, vamos assim dizer. O Kant ele vai dizer que os juízos, de modo geral, podem ser analíticos ou sintéticos. Quando é que o juízo é analítico? Ou seja, quando é que eu estou diante de uma proposição na qual ocorre a afirmação ou a negação de alguma coisa, e eu posso chamar essa conexão, esse juízo, de analítico. O juízo é analítico quando o predicado não acrescenta nada ou nenhuma informação nova ao sujeito. Em outras palavras, o sujeito ele já traz na sua natureza, na sua essência, ele já traz consigo aquilo que o predicado vai afirmar ou negar. O exemplo que é maciçamente utilizado na literatura tem a ver com as figuras geométricas. Por exemplo, o triângulo tem 3 lados. Quando você fala a palavra triângulo, o sujeito triângulo já é, por si só, um sujeito cuja a conceituação, cuja essência significa ser uma figura que tem 3 lados. Entende? Ou seja, o predicado 3 lados, que é a afirmação feita do sujeito triângulo, não acrescenta nenhuma novidade ao triângulo. Já estava contida tal informação simplesmente quando você afirma a palavra triângulo. Então, esses juízos, cujos predicados não acrescentam nenhuma informação nova ao sujeito, são chamados de juízos analíticos. Os juízos sintéticos, por outro lado, são aqueles nos quais o predicado acrescenta algo ao sujeito, né? Então, por exemplo,
o professor de filosofia é bonito. Tá rindo de quê? O professor é exemplo da aula, não tem culpa. O professor de filosofia é bonito. Veja que o sujeito, professor de filosofia, ganha algo, ganha uma informação que não estava previamente contida nele, que é a afirmação de que ele é bonito. O predicado bonito amplia as informações a respeito do sujeito, o professor de filosofia. Então, quando os juízos acrescentam algo ao sujeito, em termos de trazer ao sujeito uma informação que não estava previamente contida nele, no contexto do juízo, esse juízo é chamado de juízo analítico. Quando nós estudamos essa matéria em Immanuel Kant, nós precisamos também estudar o conceito de a priori e de a posteriori. Essas palavras eu tenho certeza não são novas para você, são palavras que você já conhece, palavras com as quais você já se encontrou aí no seu dia a dia, né? Não são palavras novas, mas é preciso retomar a compreensão e aperfeiçoar tecnicamente os seus significados. O que significa a priori? Como o próprio radical da palavra já começa a indicar, é o que vem primeiro, o que vem antes. Só que antes de quê? Antes que seja feita alguma experiência, antes que seja necessária alguma experiência, antes que seja necessária alguma comprovação. E o que é a posteriori? É aquilo que tem sentido a partir do momento que houve a experimentação. Então nós vamos associar a ideia de juízo analítico e sintético, as ideias de juízo analítico e sintético, às ideias de a priori e a posteriori. Então veja bem, nós poderíamos dizer que os juízos analíticos são a priori. Por quê? Porque quando eu falo o triângulo tem 3 lados, a prioristicamente, ou a priori, a informação 3 lados já estava contida no sujeito triângulo. Não é necessário fazer nenhuma experiência. Eu não preciso de nenhum procedimento experimental probatório para que a expressão, para que a palavra, para que o sujeito triângulo seja algo legitimamente compreendido como uma figura que tem 3 lados. Percebe? Então, a princípio, a gente vai dizer, os juízos analíticos são juízos a priori, e os juízos sintéticos, aqueles que acrescentam algo ao sujeito, são juízos a posteriori. Até aí, tá tudo bem. Até aí eu vou dizer para você que não há novidade nenhuma. Kant, por enquanto, não acrescentou nada ao que já era bastante óbvio ao longo da tradição da história da filosofia. Mas Kant se propõe a fazer um enfrentamento bastante complexo. Seriam possíveis juízos sintéticos a priori? Vamos lembrar? Sintético é aquele que acrescenta algo ao sujeito. Seria possível nós nos depararmos com algum juízo ao mesmo tempo sintético e a priori? É enfrentando esta situação que Kant vai fundamentar a sua teoria do conhecimento, mostrando como se pode chegar ao conhecimento válido e seguro sobre a realidade. A gente tratou disso de forma superficial e sem esse enfrentamento técnico em outras aulas, quando nós falamos que para Kant só é conhecimento aquilo que vem da realidade,
oferecido, portanto, pelos objetos a serem conhecidos e que é processado pelo sujeito cognoscente como alguém que tem capacidade para conhecer. Aqui, quando Kant fala de conhecimento, de juízos que sejam ao mesmo tempo sintéticos e a priori, ele vai, enfim, apresentar o modo como se dá o conhecimento verdadeiro e legítimo de acordo com a sua teoria. Para Kant, existem sim juízos que são ao mesmo tempo sintéticos, ou seja, acrescentam algo ao sujeito, mas que são a priori. Para isso, ele vai incluir na composição teórica dele a análise das chamadas formas de sensibilidade e formas do entendimento. Você encontrará estas informações detalhadas no seu livro na página 221. E eu tomo aqui a liberdade para fazer a leitura de 2 pequenos trechos que eu recomendo que você localize aí no seu livro e destaque, porque são informações realmente muito importantes. Então, falando de formas a priori da sensibilidade, antes de falar isso aqui, deixa eu dizer, então, o que Kant vai dizer? Kant vai dizer o seguinte: o ser humano possui a priori formas da sensibilidade e formas do entendimento. Ou seja, o homem é capaz de conhecer a realidade, é capaz de fazer juízos sintéticos, ou seja, juízos que acrescentam algo ao sujeito, porque ele possui, enquanto sujeito cognoscente, ele possui formas a priori da sensibilidade e formas a priori do entendimento. Em outras palavras, se as informações sobre a realidade ampliarão o nosso conhecimento sobre essa realidade, isso só acontece porque, a prioristicamente, o sujeito que conhece, ou seja, o ser humano, possui essas categorias, essas formas a priori da sensibilidade e as formas a priori do entendimento. E aí o autor do nosso material didático, ele diz assim, a sensibilidade é responsável pela recepção dos dados caóticos e desordenados dos objetos apreendidos pelos sentidos. Então, as formas a priori da sensibilidade são o espaço e o tempo. O que Kant diz? Não fosse nós possuirmos essas 2 dimensões em nós, essas 2 formas em nós de espaço e de tempo, tudo aquilo que nós captamos da realidade simplesmente representaria um grande caos dentro do nosso intelecto. Nós não teríamos nenhuma condição de organizar as informações que vêm do entendimento do mundo externo. Preste atenção nisso que eu estou te falando. As formas a priori do espaço e do tempo, as formas a priori da sensibilidade do espaço e do tempo, permitem que, ao receber informações sobre o mundo à nossa volta, essas informações recebam uma organização, entrem para o intelecto ou sejam armazenadas no intelecto, considerando categorias de espaço e de tempo. Então imagine você, eu estou aqui com a chave do carro na minha mão. Essa informação, ela entra para o meu intelecto nesse momento da história, nesse espaço. E esse objeto, fora da noção de espaço e tempo, misturado com todos os outros objetos que estão aqui no meu estúdio, no meu escritório transformado em estúdio, todas essas informações, se não fossem separadas
como informações que eu fiquei sabendo delas agora e não antes, ou ontem e não hoje, e que estão situadas dentro desse ambiente, e que por estarem nesse ambiente, elas têm essas e aquelas características, isso tudo misturado simplesmente não significaria nada. Mas aí continua o nosso autor, 2 parágrafos depois. Primeiro ele falou da sensibilidade, agora ele fala do entendimento. O entendimento é responsável pela elaboração conceitual dos dados sentidos, recepcionados pela sensibilidade. Então, as categorias do entendimento são categorias de quantidade, qualidade, relação e modo, ou modalidade. As informações, elas vão sendo agrupadas dentro do nosso intelecto, considerando as categorias de proporção, uma coisa é maior do que a outra, ela é maior, ela é menor, ela tem esta qualidade e aquela outra tem outra qualidade. Então vamos pegar um exemplo. Imagina você aí na sua casa, tirando a casca de uma laranja gostosa e suculenta. Sabe aquela laranja que só mãe sabe cascar pra gente? Que tira a casca todinha, ficando gostosa para você espremer assim? Aí você vai sugar o caldo da laranja, pensando que ela está doce e ela está extremamente ácida, azeda. E aí te dá aquela sensação ruim, porque você não gosta de coisa muito ácida. Essa informação, esses conceitos de ácido e de doce, são conceitos que nós possuímos a capacidade de estabelecê-los a prioristicamente falando. Portanto, meu querido, minha querida, essa discussão a respeito de juízos é uma discussão muito importante em Immanuel Kant. Você vai tomar todo o cuidado para lidar com isso através de uma leitura bem feita, bem detalhada. Eu quero também chamar a sua atenção para algo que está na página 320 do livro. Professor, mas a gente está na página 220, 221, por que página 320? Lá na página 320 vai estar apresentada uma discussão a respeito de imperativo categórico, desenvolvida também por Immanuel Kant. Porque essa discussão de imperativo categórico, apesar de não ser uma discussão do campo da epistemologia, da teoria do conhecimento, é a forma que Kant encontra para transformar o trato dos comportamentos humanos num trato racional. Em outras palavras, para simplificar, quando é que eu vou saber se o meu comportamento está ético ou não ético? Aí Kant vai nos ensinar a avaliar os nossos juízos no campo da ética, no campo da moral. Toda vez que os juízos passarem pelo crivo da racionalidade e passando pelo crivo da racionalidade restarem confiáveis, nós temos segurança para dizer que aquele comportamento é ético. Se eles, ao passarem pelo crivo da racionalidade, negam, não são aprovados pela racionalidade, o comportamento que aquele juízo sugeriria é antiético. Tem que dar exemplo, né? Tem que dar exemplo. Por exemplo, o imperativo categórico diz assim, age de tal modo que a máxima da tua lei, que a máxima da tua ação possa ser transformada em lei. Em outras palavras, viva de tal maneira que as suas ações possam ser aceitas como válidas para todas as pessoas, possam ser universalizadas. Se a sua ação, ao ser universalizada, não representar nenhum tipo de dano para você e para a coletividade, você tem bons indícios
de que tal ação é ética. Por outro lado, se ela representa algum dano para você ou para a coletividade, você tem obrigação de desconfiar da eticidade dessa sua ação. Vou te dar um exemplo altamente prático. Eu estou aqui na minha casa gravando essa aula. Vamos imaginar que abruptamente a porta do meu escritório se abra porque o meu filho caiu na escada e quebrou o dedo. E eu vou então colocá-lo no carro e me dirigir rapidamente para a Unimed. Imagine que por ter esse motivo, ou seja, o de levar o meu filho rapidamente para a Unimed, eu me veja no direito de não respeitar os semáforos e passe de qualquer maneira no semáforo, vermelho, amarelo, de qualquer jeito, sem olhar para o lado. A pergunta é, se todas as pessoas que têm algum motivo legítimo puderem, vamos falar, se todo mundo que estiver levando o seu filho para o hospital puder não respeitar os sinais de trânsito, as placas de pare, de preferência e o semáforo, isso pode gerar um prejuízo para a coletividade, para mim e para a coletividade? Claro que pode, porque se todas as pessoas resolverem agir dessa maneira, nós vamos gerar o risco de um caos no trânsito da cidade. Ora, então, ao transformar a minha ação numa ação universal, válida para todo mundo, eu percebo que essa minha ação representa uma ameaça. Ora, se representa uma ameaça, eu tenho o dever de desconfiar de que esta minha ação é uma ação que fere a eticidade. Né? Então, é um pouquinho, é um sinalzinho a respeito dessa questão do imperativo categórico. Tem muita coisa que a gente ainda poderia falar, mas o nosso objetivo aqui é que a nossa aula dê algumas indicações para que você, mediante essas indicações, faça aí o aprofundamento na leitura, no estudo dos textos. Tá legal? Eu vou deixar no Clesep, no roteiro de estudo dessa aula, algo que você deverá seguir para fazer um estudo adequado desse texto aí, tá bom? Dessa discussão a respeito de juízos, juízos analíticos, juízos sintéticos, juízos a priori e juízos a posteriori, e da possibilidade de juízos sintéticos a priori, bem como a parte que trata das categorias ou das formas da sensibilidade e do entendimento. Tá legal? Foi muito bom falar com você mais uma vez. Continue aí firme. Nós estamos trabalhando a toda força com o objetivo de tornar próximos do zero, de preferência zerar, qualquer prejuízo que você pudesse ter por causa desse momento de distanciamento social. Contem comigo, eu estou à disposição e continuo contando com a seriedade de vocês. Um grande abraço, fique bem!